Hoje no quadro Negócios em Saúde, da feira Tamin Health, feira de negócios em saúde, que será realizada em São José do Rio Preto, no mês de novembro de 2021, é com muita honra que nós recebemos um grande amigo, um grande empresário e empreendedor da área de inovação e tecnologia, Jean Daher. Muito obrigado, Jean, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês, muito obrigado e estou aqui à disposição. Para a gente iniciar esse debate com o Jean e, mais do que tudo, aprender com ele sobre esse tema de tecnologia e inovação aplicada aos negócios, principalmente negócios na área de saúde, gostaria de saber, Jean, um pouquinho sobre a sua carreira, sua formação, o que o sensibilizou a trabalhar com essa questão da tecnologia, que hoje está mais do que na moda, mais do que necessária em todos os setores, em todos os segmentos de serviços. Sem dúvida. Na verdade, Edmo, eu acho que a tecnologia, antigamente, ela era um acessório, né? E hoje ela deixou de ser acessório e é um dos pilares, eu acho que de toda a organização e da sociedade como em geral. Eu comecei minha carreira muito cedo, acho que cedo naquela época, né? Hoje, quem tem um menino, ele já tem a obrigação de saber trabalhar no computador. Na verdade, eu tinha 15 anos quando eu comecei e de lá para cá eu me apaixonei e hoje eu tenho uma empresa já há mais de 20 anos, uma empresa de software que atua no segmento de planos funerários, de funerárias, de cemitério, de crematórios, né? A nível Brasil, há mais de 20 anos. Também tem uma outra empresa, que agora é uma startup, que lida com a questão de inteligência artificial, RPA e ciência de dados também, né? E o que me apaixonou assim para a inovação, eu acho que é a questão do inconformismo, né? Inovar é você estar sempre inconformado, sendo que você pode melhorar algo. Eu acho que isso que me encanta, no geral, em tecnologia. Jean, você tocou num ponto importante, que é a questão da gente ficar inconformado diante de coisas já estabelecidas. E na área de saúde, eu posso dizer, como médico e mesmo em outras áreas da saúde, que existem muitas coisas que precisariam ser aprimoradas. Dentro daquilo que você vem trabalhando, em todas as suas vertentes, como que você entende que hoje um profissional, mesmo que não seja um especialista na área de tecnologia, uma pessoa, por exemplo, que seja de uma outra área, da área de humanas, da área de biológicas, como é que ele pode buscar esse conhecimento na área de inteligência artificial, na área de tecnologia, de inovação? Eu perguntaria para você como ele consegue isso e se você acha que isso é fundamental em termos de diferenciação para o profissional moderno de 2020. Eu vou responder a pergunta final para vir para depois. Na verdade, assim, a transformação digital, do que se tem falado muito, deixou de ser essencial e se tornou vital, né? Eu acho que a pandemia mostrou isso, tá? Então, empresas que não estão digitalizadas e profissionais que não buscam a digitalização estão fadados a ter sérios problemas de ocupação ou até da sua organização deixar de existir, ok? Então, isso é um fato que não tem volta. Então, a digitalização, a questão da transformação digital, que antes era daqui 5 anos, 10 anos, a pandemia acelerou tudo isso. Isso o pessoal tem falado muito, que foi em 5 meses, 6 meses, e de fato aconteceu isso e vem acontecendo numa velocidade assim exponencial, que você não consegue acompanhar. Quanto aos cursos, Edmo, que existem vários, né? Eu acho que existem vários realmente, existem MBAs aí fantásticos sobre isso, existem graduações também a respeito que pode, que o profissional que seja um profissional que mesmo neófito, vamos dizer assim, e possa buscar esse conhecimento, tem condição. Tem informações hoje, por exemplo, de cidades inteligentes, até disso, entendeu? Que é um tema que preocupa e deveria estar inserido na pauta de todo cidadão, não só do homem público, mas de todo cidadão. Agora, você exerce, além da função de empresário, de empreendedor, você tem uma função associativa na nossa associação comercial aqui de Rio Preto. Inclusive, você foi muito elogiado, como eu falei inicialmente, pelo nosso amigo Paulo Sader. Ele falou, olha, tem que trazer o Jean, porque vai ser um grande aprendizado. Eu queria saber, assim, você nesse setor de associativismo, quais são os seus planos, o que você tem conseguido fazer, o que a pandemia limitou, não limitou,
dentro desse cenário do associativismo, o que você tem implantado para a área de negócios em geral, usando essas grandes ferramentas que são fornecidas pela inovação? Bom, primeiro mandar um abraço para o Paulo Sader, grande amigo, ele é suspeito de estar falando isso, porque realmente tem um carinho muito grande com ele. Em relação ao associativismo, eu sempre digo, Edmo, que a minha empresa deve muito ao associativismo, né? Ninguém faz nada sozinho. Esse negócio de você viver numa ilha, achar que você pode viver no seu mundinho, é um negócio muito perigoso, né? Então, o associativismo, ele compartilha conhecimento, compartilha ideias e você pode aprender muito com todos que estão ali, né? E tem, lógico, a parte social de você doar seu tempo para poder deixar um legado e fazer algo que faça a diferença. Eu entrei na questão de associativismo em 2003 com a associação nossa, uma associação que existe aqui em São José do Rio Preto, que é a APET, né? É a Associação de Empresas de TI profissionais também. E agora fui presidente da APET e agora fui convidado o ano passado para ser diretor de tecnologia, inovação e startups da ACIRP, que é uma associação aqui centenária e que eu tenho uma responsabilidade muito grande ali perante, né, todo esse cargo que está em evidência, né? Então, o associativismo foi muito importante para que eu pudesse estar com pessoas, né, que essas pessoas sempre buscavam conhecimento. Isso daí me fez andar, caminhar, né? Me fez buscar sempre estar no meio deles. Então eu sempre buscava conhecimento, eu sempre buscava inovação, eu sempre buscava estar me aprimorando. E eu falo que é o seguinte, as empresas hoje, os profissionais que não fazem parte de um associativismo, porque acham que é perda de tempo, na verdade eles estão perdendo tempo de não fazer parte do associativismo, né? Eu acho que ela é muito importante para o crescimento profissional e também no âmbito também do social. Perfeito. Você que tem essa experiência pessoal de gerenciar empresas na área de tecnologia e inovação, como que hoje uma empresa de tecnologia ela deveria se posicionar no mercado? Qual que seria um portfólio básico dessa empresa? Porque eu coloco isso pelo seguinte, eu acho que ainda são termos, são nomes que talvez nem todos consigam conviver de uma forma familiar. Então, se a gente for migrar na área da inteligência artificial, você falou ciência de dados, startup, você já usou duas expressões aqui que podem fugir ao conhecimento da maioria. Mas hoje uma empresa de tecnologia, para ela se fundamentar numa cidade, para ela divulgar o negócio dela, para ela adquirir visibilidade, qual o portfólio básico dela e o que ela oferece ao mercado? Bom, é assim, as dicas que eu vou dar aqui, Edmo, não é só para uma empresa de tecnologia, na verdade... Vai ajudar tudo, né? É de modo geral. Hoje eu acredito que para uma empresa ser destaque, né? Estar em evidência, ela tem que ter 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, ela tem que ter uma metodologia ágil. Isso, quando fala em metodologia ágeis, né, falam que é só para tecnologia. Não, metodologia ágil funciona em qualquer empresa. Segundo, ela tem que ter uma cultura muito forte, né? A cultura de pessoas, realmente. Saber que ninguém faz nada sozinho e que você depende de pessoas. A tecnologia, existem ferramentas que são meios, né? Mas as pessoas realmente é que fazem acontecer as coisas. E terceiro, lógico, você tem que investir no seu produto ou no seu serviço, tá? Então, assim, basicamente, as empresas, em vias de regras, né? As empresas de tecnologia seguem essas premissas, que eu acho que aplica a qualquer negócio também. E você tocou num ponto delicado, que é a questão da cultura das pessoas, né? Que é você conseguir mostrar para o grupo de pessoas da sua equipe que é necessário, é fundamental agregar alguns conhecimentos tecnológicos. Mas a minha questão para você, até coloquei para o Paulo essa mesma situação, queria saber como é que você lida e trabalha com aquela suposta resistência de algumas equipes, talvez por um medo de falar assim, puxa, mas se agregar a tecnologia, eu vou ser demitido. Se esse software fizer isso para o qual está sendo programado,
eu estou perdido, eu não vou ter mais trabalho. Então, as pessoas tendem a dificultar, eu imagino, né? A própria questão do ser humano de ter medo de desemprego, ter medo de perder aquela questão manual. Como que a gente pode lidar com isso? Porque é uma convivência que não tem como fugir, né? A máquina veio, a inteligência da máquina, mas as pessoas às vezes não estão devidamente preparadas, temem. Como que você, nas suas consultorias, como é que você trabalha isso nas empresas? Na verdade, é natural essa preocupação. Mas assim, automação de processos, ela vem para ajudar você. Na verdade, você faz processos repetitivos, né? E a automação de processos, ela vem para te liberar o seu tempo para as coisas mais importantes, realmente para tomada de decisão, para de repente você ter que se preocupar com o negócio em si. Então, procurar, Edmo, talvez levar por esse lado, né? Que a tecnologia ela é aliada, ela vem para ajudar as pessoas, e não para ser uma ameaça, né? Então, assim, a automação de processos hoje, ela um exemplo, vamos dar um exemplo básico, vai. De repente, do financeiro, uma pessoa pode demorar um dia para fazer uma tarefa. A automação de processo, ela faz talvez em 1 hora, ou talvez até menos tempo, entendeu? Então, esse tempo, né, esse tempo que vai ficar livre, você pode se dedicar a outras coisas que são muito importantes, né? E assim, é uma coisa que é importante nós colocarmos. Tempo não é mais dinheiro, tempo é vida. Então, você está liberando o seu tempo para se dedicar às coisas importantes que você não precisa estar ali fazendo processos repetitivos e tem a tecnologia para ajudar você nesse sentido. Quer dizer, na verdade, a tecnologia ela tem se apresentado com muitas coisas promissoras e que, na verdade, não consiste nesse bicho de 7 cabeças que máquina substitui totalmente o homem e aí vai gerar desemprego. Não é bem assim, existe um equilíbrio, né? Exatamente. E assim, Edmo, acho que as pessoas têm que ter noção é que a transformação digital, ela acontece nas pessoas. Como eu falei, a tecnologia tem ferramentas que vêm ajudar. As pessoas se adaptam, na verdade, deveriam se adaptar, mas né? as pessoas é que fazem acontecer. Então, quando a gente lança uma questão de transformação digital, né? Ou, por exemplo, vamos citar o caso da CIRP. A CIRP está numa campanha do Digitaliza, né? O Digitaliza, nós temos ferramentas, mas nós temos que ajudar o empresário a mudar a mentalidade e ter uma mentalidade digital. E isso realmente é um esforço muito grande e que precisa partir de uma atitude dele, né? Ele precisa realmente querer acontecer isso, porque tecnologia, ferramenta, tem diversas de opções. sobra para ajudar, mas precisa passar por essa transformação mental. E nessa linha, Jean, da transformação mental, eu imagino que quando você vai fazer uma consultoria, uma palestra, algum tipo de treinamento, vem aquela pergunta que é do inevitável, né? Até em meio a uma crise que nós estamos. Você deve enfrentar aí equipes conservadoras ao extremo, funcionários conservadores, pessoas, stakeholders que não querem, e eles alegam para você, mas o custo é muito alto da gente implantar essa ferramenta. Então eu vou utilizar uma ciência de dados, eu vou promover a construção de uma startup, mas para que isso se o custo é muito alto? Como é que você argumenta aí nesse caso? Quer dizer, como criar o contraditório saudável nesse caso? Tem mudado muito, Edmo, tem mudado muito. Realmente, antigamente, como eu falei, a tecnologia era um acessório, né? E hoje é um pilar. Então, os empresários, né, as organizações se conscientizaram disso, né? Mas assim, quando você enfrenta algumas resistências, você tenta mostrar que pode ser muito pior, né, se você continuar da forma tradicional. Do mesmo status, né? Do mesmo status quo. Então, quer dizer, você tenta fazer uma ponte ao futuro para mostrar para as pessoas o que você pode ter ganho com isso. Como eu falei da automação de processos, é um caso típico disso, que você tem ganhos realmente reais, né? Então, mas tem mudado muito, muito mesmo. Eu acho que é uma transformação mental mesmo, né? Nós tivemos uma mudança muito grande em relação à importância, né, da tecnologia, que hoje as empresas sabem que não conseguem viver sem. Entendeu? Agora, Jean, você mencionou no início, quando você estava até falando um pouco da sua formação, da sua carreira, você mencionou que você tem 2 empresas, sendo que uma delas é uma startup.
Então eu pediria para você, tem muitas pessoas nos assistindo, esse é um termo que é mais do que moderno. Primeiro, o que seria uma startup, de uma forma objetiva, e qual foi o caminho? Por que você optou por, ao invés de fazer talvez um modelo tradicional, você exatamente inovou, falou, não, eu vou criar uma empresa, mas num formato que seria uma startup. Então, o que é essa bendita startup que gera tanta repercussão? Na verdade, as pessoas confundem que acham que startup é só da tecnologia. Exato, Startup o conceito é computador, né? Não, startup é computador, né? Startup é a empresa que está se iniciando. Então, ela é uma empresa que ela não tem, ela não leva toda uma tradição, né, que vem, uma cultura, então tudo é novo, entendeu? Então, ela é mais leve, isso daí, às vezes você tem dificuldade, até empresas tradicionais, para competir com uma startup, porque, em tese, ela não tem nada a perder, né? Então, uma startup é a empresa que está iniciando, é uma empresa nova, é uma empresa que você colocou um modelo novo, você contratou pessoas novas, você, sim, tem uma visão, né? Tem um sonho, passa para as pessoas, aquelas pessoas compram a ideia e vão junto com você. Mas não necessariamente é só para tecnologia. Startup é uma empresa que está se iniciando. É que o termo, ele criou, né, ganhou muita fama no Vale do Silício, né? Mas é uma empresa que está se iniciando. Entendi. Eu tive uma experiência com um paciente meu, ele não é da área de saúde, ele tem a ligação até com a área de comunicação, faz parte de um grupo editorial grande, atual, e ele tem essa visão empreendedora e se envolveu na montagem de uma startup com 2 colegas da área de saúde. Então, verificação de sinais vitais, de controle à distância, controle remoto de frequência cardíaca. Mas ele usou uma expressão para mim recentemente numa conversa e falou, Edmo, o que eu estou ralando há 2, 3 anos para conseguir ter uma estrutura de uma startup, porque casualmente eu mencionei para ele, falei, mas como é que está o mercado das startups? Algumas, parece que de 100%, dizem alguns especialistas que 1% se consolida. Então, é isso mesmo, Jean? Quer dizer, ideias não faltam, projetos, empreendimentos, e em termos de startup, 1% sobrevive, é isso? O percentual até que ele subiu um pouquinho mais, né? Mas isso daí tem a ver também, Ed, muito com a questão das próprias empresas, né? As empresas, elas tendem aos primeiros 2 anos, elas não sobrevivem, né? Então uma estatística do próprio Sebrae a respeito disso também. A própria startup não sobrevive, no caso. A própria startup não sobrevive. Entendi. Mas tudo tem a ver com a questão de uma cultura, tem a ver a questão de conhecimento, né? Tem a ver a questão, são ingredientes que você precisa ter para que realmente dê certo isso. Então, não basta ter só uma ideia e achar que já vai revolucionar o mundo e tudo mais, né? Há uma máxima que fala das empresas de startups, principalmente as de tecnologia, que a meninada nova acha que vai montar um negócio hoje e ficar milionário amanhã. Nós sabemos que não é assim. Existe um processo que você tem que seguir, né? E esse processo leva tempo. Esse negócio de achar que você monta hoje e fica milionário amanhã é fantasioso e perigoso. Então, você precisa... Isso daí tem mais a ver com autoestima do que realmente com sucesso, né? Então, são ingredientes que você precisa ter muito bem colocados juntos, né? E ter pessoas na equipe que façam a diferença. Porque só a ideia em si, eu sempre falo o seguinte, há sonho e há o desejo, né? O desejo, ele é superficial, agora o sonho, se ele bem trabalhado, realmente ele pode vir a uma realidade. Mas são vários ingredientes que precisam ser colocados para que realmente dê certo. E aí vem a questão da inovação, né? A questão da inovação, quando você entra para essa área, que se você pegar o Vale do Silício, como eu falei, existe uma pirâmide, né? Onde você tem a ideia do que é inovação, depois da ideia você vai para o conceito você vira cultura, e depois da cultura é filosofia, ou seja, a inovação já faz parte do dia a dia das pessoas. Mas são etapas que você precisa superar e saber que isso daí não é da noite para o dia. Lógico que existem, sim, aplicativos que você lança, né,
e que é um sucesso. Só que as pessoas não veem que eles foram trabalhados já antes, né? Não foi assim, da noite para o dia. Existe um processo para chegar, para você atingir isso. Existe aquela máxima, você estava dizendo dessa questão do parâmetro inicial ser a ideia. Eu estava vendo recentemente, agora não me lembro exatamente o autor, mas existe um livro chamado Da Ideia ao Bilhão, que é esse caminho que muitas vezes as pessoas, talvez mais jovens, esperam que elas tenham a ideia brilhante e já querem no ano que vem já ter a explosão. Quer dizer, existe um processo que envolve primeiramente, você falou muito de filosofia. Isso é fácil nas empresas de trabalhar? Quando você vai fazer uma consultoria, é fácil você mudar a filosofia? Não é fácil. Eu imagino que seja talvez a tarefa mais árdua, né? Mais árdua, porque eu falei, você tem ali primeiro o conceito do que é a ideia do que é inovação, depois o conceito, aí vira cultura. A cultura ainda você está lembrando o que é. Agora, quando chega no ápice, que é a filosofia faz parte do dia a dia. Por isso que o Vale do Silício é o que é, né? Faz parte do dia a dia. Eles respiram inovação. Só que tem muita coisa errada lá ainda também, né? Mas são realmente estágios que você tem que ir passando para você chegar nesse nível de uma organização, né? Respirar, fazer parte do dia a dia tão natural, inovação. Não é fácil, tá? Mas também não é impossível. É algo que você precisa trabalhar para que aconteça. E no seu trabalho atual dentro da CIRP, né, pensando em termos de associativismo, você já está criando essas raízes? Você acha que, por exemplo, as pessoas estão aderindo, as empresas de uma forma geral? Como é que está esse panorama? É mais pessoas físicas que ainda te procuram? Ou você já sente assim, não, existe uma empresa estabelecida que quer mudar a sua cultura e nos procurou lá na CIRP para um entendimento melhor disso? Ainda é o empresário, empreendedor, isolado ali no meio do deserto, sonhando e que busca uma inovação, ou já existe uma cultura empresarial? O que está aparecendo mais? É isso que nós estamos trabalhando, né? A CIRP está num projeto realmente do Digitaliza Rio Preto, então de ajudar os empresários a realmente digitalizar o seu negócio. Então, não está sendo fácil, lógico, é um processo também demorado, mas nós temos já ferramentas para ajudar. E agora nós estamos vendo o que eles realmente precisam. Então é um processo de empatia mesmo, ouvindo as dores e tudo mais, para que nós possamos chegar num consenso. Mas há uma procura, mas eu acho que é uma preocupação mais da associação mesmo, mais da CIRP em querer trazer esse pessoal, em querer ajudar, né? Porque nós estamos vendo que nós podemos, que tem muitas empresas, né, boas, que tem produto, que tem serviço e que precisa hoje de ser digitalizada. Ainda tem bastante. Então, é um papel nosso, é um papel de responsabilidade nossa para que nós possamos ajudar esses empresários e essas empresas. Agora, Jean, você falou uma coisa agora no final, que é a questão de incentivar a digitalização. Me veio à mente aqui uma preocupação que surgiu e que certamente a gente espera que isso até possa ser debatido bastante nessa feira de negócios o ano que vem. Como é que você está vendo a Lei Geral de Proteção de Dados? Como que você absorveu como empresário, quer dizer, sua visão pessoal e a sua missão agora de como diretor de tecnologia e inovação da CIRP, como é que você pretende sedimentar isso junto ao empresariado? Essa lei, primeiro, é uma lei clara, você entende os preceitos dela, claro que ela vai atingir todos os segmentos, mas como é que você viu o conteúdo, o teor dessa lei? Eu dei até uma entrevista recentemente, né, na CIRP, saiu na revista recentemente, a respeito disso. Eu acho que a lei, o Edmo, ela transcende a questão da imposição da lei. Eu acho que ela tem a ver com transparência, tem a ver com ética, isso tem a ver com valores, né? Então, assim, a proteção de dados do usuário é algo que realmente tem a ver com transparência e ética. Então, quando você enxerga dessa forma, você não vê uma obrigação, você vai de forma natural. A CIRP se preparou desde outubro do ano passado, em agosto agora, quando a lei entrou em vigor, nós já estávamos 100% realmente homologado nesse quesito. Lógico que tem algumas coisas ainda, é uma lei que ela não para, né? Você tem que dar uma sequência. A minha empresa também é uma empresa que trabalha com dados, né?
de usuários e tudo mais, e também se adequou. Então você tem os papéis, por exemplo, no meu caso, a minha empresa, que é uma empresa de software, ela é operadora. Controladora é quem detém os dados, né? Então, quando você enxerga bem esses papéis, e enxerga de uma forma não de imposição de lei, mas sim de uma forma que você está trabalhando com transparência e ética, fica muito mais fácil para fazer. A lei só vem para ajudar, né? Ela só vem para ajudar. Lógico que esse ano, em virtude do que aconteceu com a pandemia e tudo mais, pegou muita gente assim com outras prioridades, mas ela já tinha sido avisada já há algum tempo. O Brasil é um dos últimos países a tratar desse tema, então é importante dizer isso, mas que ela veio realmente para ajudar nessa questão de proteção de dados, que é algo que tende a piorar. E se não tivesse essa lei, realmente, acho que as coisas iriam ficar, tomar uma dimensão que você não teria mais como controlar. Então, de uma forma geral, a gente pode entender essa lei como sendo benéfica no sentido de organização, de segurança, de ética. Perfeito. Se você souber trabalhar esse lado de transparência, de ética, tem a ver com valores. Eu acho que isso é maravilhoso, não trabalha ela como imposição. Tudo que você trabalha com imposição fica pesado. A partir do momento que você trabalha como valores, que faz parte dos valores da sua empresa, fica muito mais leve para você trabalhar e para todas as pessoas comprarem a ideia. Não se preocupa, lógico, as multas são pesadas, sem dúvida nenhuma, mas se preocupa com a questão da organização, da transparência, da ética, de saber que é uma empresa que realmente tem propósito. Hoje fala muito de propósito, não é verdade? Então, trabalha por esse lado que é muito mais fácil, muito mais leve. E Jean, aproveitando, nós já estamos na fase final do nosso quadro, infelizmente está sendo extremamente produtivo, uma das conversas mais cheia de detalhes, de conhecimento e aprendendo muito com você. Minha pergunta para você, para encerrar e até para deixar uma mensagem para quem nos assiste, você falou dos valores, falou da ética, da transparência, e nesse período crítico do Brasil, nós devemos, como um todo, empresários, empresas, pessoas físicas, deixar de inovar, continuar inovando, e se continuarmos, de que forma? Então, o que você deixaria como um empreendedor, um empresário, um diretor de inovação, pensando não estamos num pós-pandemia efetivamente, mas estamos numa transição. Como que você vislumbra esse novo normal em termos de tecnologia e inovação? Dá para continuar inovando? Devo continuar incentivando as pessoas a investir, a buscar mostrar a sua marca, mostrar seus valores, mostrar a sua ética? Inovar, continuar lutando por inovar, é possível isso? Sem dúvida alguma, Edmo. Eu acho que, assim, falei de propósito, né? Eu acho que o consumo vai mudar muito em relação a essa questão. As pessoas já estão mudando, né, em relação a comprar propósito. Então, acho que tenha um propósito muito bem definido. Eu acho que isso é a primeira coisa. Em relação à inovação. Inovação, se você deixar de inovar, você está fadado a deixar de existir. Então, eu estava comentando até esses dias a respeito disso. Inovação não respeita a tradição, ela atropela. Então, tenha isso em mente, né? E a inovação, muita gente acha que é criar algo assim, grandioso, megalomaníaco, nada disso. A inovação, ela começa com uma atitude que é inconformar. Se inconformar com algo que pode ser melhorado, né? Então, tenha isso em mente, tenha esse espírito realmente de querer melhorar. Todos podem inovar, Todos podem inovar, todos podem inovar, né? Então, eu acho que a inovação ela já começa com esse sentimento, o sentimento realmente de não se conformar, que pode ser feito algo melhor do que existe hoje. Eu acho que se você tiver isso, você vai conseguir. E lógico que tem algumas premissas que você tem que seguir, né, a respeito do mundo empreendedor e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Mas se você já tiver esse bichinho, vamos dizer assim, de não se conformar, né, e sempre estar vendo de uma outra visão, ter uma outra visão, eu acho que você tem tudo para estar sempre realmente inovando, né? E na vanguarda aí da tecnologia também, porque você vai estar procurando meios
para melhorar o que você não está se conformando com o que já existe. Acho que é isso. Pessoal, acho que a mensagem de hoje é mais do que forte, mais do que marcante. Inovação atropela a tradição, ou seja, todos, em qualquer segmento, têm que saber inovar, têm que mostrar seus valores, sua ética, têm que expor o seu produto, expor o seu diferencial, prospectar os seus negócios e buscar o conhecimento. O conhecimento, como o Jean falou, a gente pode obter através de cursos, através do acesso ilimitado à informação. Basta querer e basta ser inconformado. Exatamente. Jean, eu quero agradecer imensamente, foi uma live maravilhosa, de muito aprendizado. O quadro Negócios em Saúde de hoje foi abrilhantado pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço muito, agradeço a sua colaboração, parabenizo todo o seu trabalho e gostaria de deixar aqui para todos que nos assistem algumas informações finais sobre a nossa feira Tamin Health, Saúde Preciosa, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro de 2021, no buffet Vila Conte aqui de Rio Preto. Quem quiser fazer contato, nós temos os telefones 17 981 980089 ou 4141 9743. Temos o site taminhealth.com.br e o nosso Instagram, que é o @feirataminhealth. Pessoal, muito obrigado, espero que todos tenham gostado. Jean, muito sucesso, muita prosperidade. Obrigado. E que você traga para a nossa cidade, para a nossa região, mais ideias, mais projetos para que Rio Preto continue sendo esse centro de excelência. Agradeço. Obrigado, Ed. Obrigado.